Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Capítulo 40. Tamani. Egwene desmontou enquanto o portal dos caminhos se abria e, quando Liandrin apressou-as com um gesto, conduziu Bela para fora com muito cuidado. Mesmo assim, ela e a égua tropeçaram na vegetação que o portal achatara ao abrir, pois, de repente, pareceram se mover ainda mais devagar. Várias moitas densas cercavam e ocultavam o portal dos caminhos. Havia apenas algumas poucas árvores por perto e uma brisa matinal agitava a folhagem um pouco mais colorida do que a de Tarvalon. Observando suas amigas saírem, Egwene ficou parado um bom tempo antes de perceber que havia outras pessoas por perto, um pouco escondidas do outro lado do portal. Quando as notou, passou a observá-las preocupada. Era o grupo mais estranho que já tinha visto e tinha ouvido rumores demais sobre a guerra na ponta de Toman. Eram pelo menos 50 homens de armadura com placas de aço sobrepostas, cobrindo o torso e elmos negros opacos em forma de cabeças de inseto. Estavam montados ou parados ao lado dos cavalos, e todos olhavam para ela e as mulheres que saíam, encarando o portal dos caminhos, murmurando entre si. O único que estava com a cabeça exposta, um sujeito alto, de pele escura e nariz aquilino que apoiava o elmo pintado e folheado na cintura, olhava a cena, estupefato. Também havia mulheres entre os soldados. 2 delas usavam vestidos simples de um cinza escuro e enormes coleiras de prata e observavam atentamente as mulheres que saíam do portal. Atrás de cada uma havia outra mulher, perto o suficiente para sussurrar em seu ouvido. 2 outras mulheres, um pouco mais afastadas das 4, usavam grandes saias divididas que mal chegavam aos tornozelos, com bordados de raios bifurcados no peito e nas saias. A mais estranha de todas, no entanto, era a última mulher. Estava reclinada em uma liteira carregada por 8 homens musculosos sem camisa e de calças pretas folgadas. As laterais de sua cabeça eram raspadas, de modos que apenas uma alta crista de cabelos negros descia por suas costas. Uma longa túnica creme com bordados de flores e pássaros emoldurados por linhas azuis havia sido arrumada com cuidado para mostrar a saia branca plissada. Suas unhas tinham cerca de 1 polegada de comprimento, e as 2 primeiras de cada mão estavam pintadas de azul. Liandrin Sedai, perguntou Egwene nervosa. Sabe quem são essas pessoas? Suas amigas se mexiam nas rédeas como se considerassem montar e saírem disparada. Mas Liandrin recolocou a folha de aventesoura e avançou com confiança enquanto o portal dos caminhos fechava. Gran-Lady Suroth, falou Liandrin, sua voz meio caminho entre uma pergunta e uma afirmação. A mulher da liteira concordou com um minúsculo meneio de cabeça. Você é Liandrin. O sotaque era arrastado, e Egwene demorou a entender suas palavras. Aes Sedai, acrescentou Suroth, comprimindo os lábios, e houve um burburinho entre os soldados. Você precisa se apressar, Liandrin. Há patrulhas e não seria agradável ser encontrada. Você não acharia as atenções dos inquisidores da verdade mais agradáveis do que eu. Pretendo estar de volta à Falme antes que Turak descubra que saí. Do que está falando? Indagou Ninaeve. Do que ela está falando, Liandrin?
Liandrin pôs uma das mãos nos ombros de Ninaeve e a outra no de Egwene. Essas são as duas de quem lhe falaram. E a outra? Ela indicou Elaine com um gesto de cabeça. Ela é a filha herdeira de Andor. As duas mulheres com ornamento de raios nos vestidos se aproximaram do grupo em frente ao portal dos caminhos. Egwene notou que elas carregavam correntes de metal prateado enrolado nas mãos, e o soldado sem alma avançava com elas. Ele sorria com naturalidade e não levou a mão ao cabo da espada que despontava atrás de seu ombro, mas Egwene ainda observava com desconfiança. Liandrin não deu qualquer sinal de agitação, ou Egwene teria pulado em Bela naquele instante. Liandrin Sedai perguntou com urgência. Quem são essas pessoas? Elas estão aqui para ajudar Rand e os outros? De repente, o homem de nariz aquilino agarrou Min e Elaine pela nuca, e no instante seguinte, tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo. O homem gritou um impropério. Uma mulher berrou, ou talvez mais de uma, e Egwene não conseguiu saber ao certo. De repente, a brisa virou uma ventania que carregava os gritos furiosos de Liandrin em nuvens de poeira e folhas, fazia as árvores se dobrarem e rangerem. Cavalos se empinavam e relinchavam. Uma das mulheres avançou e prendeu algo em torno do pescoço de Egwene. Com o manto inflado como uma vela, Egwene se protegeu do vento e tocou o que parecia uma coleira de metal. Ela não abria. Sob seus dedos desesperados parecia uma peça inteiriça, embora ela soubesse que deveria haver algum tipo de fecho. A corrente prateada que a mulher carregava enrolada se estendia sobre o ombro de Egwene, e a outra ponta estava ligada a um bracelete brilhante no pulso esquerdo da mesma mulher. Cerrando firme o punho, Egwene golpeou a outra com toda a sua força, direto no olho. Então cambaleou, caindo de joelhos com a cabeça zumbindo. Parecia que um homem enorme socara seu rosto. Quando voltou a enxergar, o vento já havia cessado. Diversos cavalos vagavam soltos, entre eles Bela e a égua de Elaine, e alguns dos soldados se levantavam resmungando impropérios. Liandrin limpava o pó e as folhas de seu vestido com muita calma. Min estava de joelhos, Grog, apoiada nas mãos e tentando se levantar. O homem de nariz aquilino estava ao lado dela, com uma das mãos sangrando. A faca de Min jazia logo além de seu alcance, com a lâmina manchada de vermelho de um dos lados. Ninaeve e Elaine não estavam à vista, e a égua de Ninaeve também sumira. Além disso, alguns soldados e uma das duplas de mulheres também havia sumido. As outras duas ainda estavam ali, e Egwene pôde ver, então, que estavam ligadas por uma corrente prateada, idêntica que ainda a unia a mulher de pé ao seu lado. A mulher esfregava o rosto agachada. Um hematoma já surgia em torno de seu olho esquerdo. Ela tinha cabelos escuros e longos e grandes olhos castanhos. Era bem bonita e parecia ser cerca de 10 anos mais velha que Ninaeve. Essa foi sua primeira lição, disse enfaticamente. Não havia qualquer animosidade na voz. Seu tom era quase amigável. Não darei mais punições desta vez, já que eu deveria ter ficado mais atenta, lidando com uma Damani recém-capturada. Saiba o seguinte, você é uma Damani, uma encolarada. E eu sou uma Suldan, uma senhora do colar. Quando uma Damani e uma Suldan estão ligadas, a Damani sente o dobro de qualquer dor que a Suldan sinta. É assim até a morte. Então você precisa se lembrar de que nunca deve atacar uma Suldan e de que precisa protegê-la ainda mais do que a si mesma. Eu me chamo Rena. Qual o seu nome? Eu não sou isso que você disse, murmurou Egwene. Ela puxou a coleira mais uma vez, mas não teve mais efeito do que antes. Pensou em derrubar a mulher e tentar arrancar o bracelete do pulso dela, mas desistiu. Mesmo que os soldados não tentassem detê-la, já que até o momento estavam ignorando Rena e ela, Egwene tinha a desalentadora sensação de que o que a mulher dizia era verdade.
Tocar seu olho esquerdo a fez estremecer de dor. Não parecia inchado, então talvez não fosse ganhar um hematoma para combinar com o de Rena, mas doía. Seu olho esquerdo e o olho esquerdo de Rena. Ela ergueu a voz. Liandre Sedai, por que está deixando que eles façam isso? Liandrin bateu as mãos para tirar o pó sem olhar para ela. A primeira coisa que você precisa aprender, disse Rena, é a obedecer sem demora. Eowyn engasgou. De repente sua pele começou a queimar e espetar como se ela rolasse em agulhas que a perfuravam da sola dos pés ao couro cabeludo. Começou a sacudir a cabeça quando a sensação de queimação aumentou. Muitas Suldan, prosseguiu Rena, naquele tom quase amigável, acreditam que Damanes não deveriam ter permissão para ter nomes, ou que devem ter apenas os nomes que recebem. Mas eu capturei você, de modo que ficarei encarregada do seu treinamento, e vou permitir que continue com seu próprio nome. Se você não me desagradar demais. Estou um pouco irritada com você neste momento. Pretendo levar isso adiante até que eu fique com raiva? Tremendo, Eowyn cerrou os dentes. Cravou as unhas nas palmas das mãos, resistindo para não se coçar violentamente. Idiota, é só o seu nome. Eowyn, conseguiu dizer. Eu me chamo Eowyn Alver. A coceira ardente cessou no mesmo instante. Ela soltou um suspiro longo, trêmula. Eowyn, disse Rena. É um bom nome. E, para o horror da jovem, Rena lhe deu tapinhas na cabeça como faria com um cão. Percebeu então que aquilo que detectara na voz da mulher mais cedo, uma certa boa vontade como um cão de treinamento, não um sentimento amistoso que alguém teria por outro ser humano. Rena riu baixinho. Agora você está ainda mais irritada. Se for me bater de novo, lembre-se de dar um golpe fraco, porque você vai sentir 2 vezes mais dor. Não tente canalizar. Você jamais fará isso sem uma ordem minha. O olho de Eowyn latejava. Ela se forçou a ficar de pé e tentou ignorar Rena, tanto quanto era possível ignorar alguém que segurava uma corrente atada a uma coleira em seu pescoço. Sua face ardeu quando a mulher riu mais uma vez. Ela queria ir até mim, mas o tanto de corrente que Rena deixava livre não chegaria até lá. Ela a chamou em voz baixa. Min, tudo bem? Sentando-se nos calcanhares bem devagar, Min assentiu. Então levou a mão à cabeça como se desejasse não tê-la movido. Raios se bombavam, apesar do céu limpo, e caiu em meio às árvores a uma certa distância. Eowyn deu um pulo, então sorriu de repente. Ninaeve ainda estava livre, assim como Elaine. Se havia alguém capaz de libertá-la e a mim, esse alguém era Ninaeve. O sorriso se desfez em um olhar de ódio voltado para Liandrin. Por algum motivo, a Aes Sedai as traíra e haveria troco. Algum dia, de algum jeito. O olhar não adiantou de nada. Liandrin não desviou a atenção da liteira. Os homens sem camisa se ajoelharam, baixando a liteira até o nível do chão, e Surot desceu, agitando a túnica com cuidado. Então foi até Liandrin, capinhando sob sapatilhas macias. As 2 mulheres eram do mesmo tamanho, olhos castanhos encarando os olhos negros de frente. Você deveria me trazer 2, afirmou Surot. Em vez disso, tem apenas uma, enquanto 2 estão à solta. Uma delas é de longe muito mais poderosa do que me levaram a acreditar. Ela vai atrair cada uma de nossas patrulhas em um raio de 2 léguas. Eu lhe trouxe 3, respondeu Liandrin muito calma. Se não consegue contê-las, talvez nosso mestre deva encontrar outros de vocês para servi-lo. Você se apavora com coisas insignificantes. Se aparecerem patrulhas, mate-as. Raios lampejaram outra vez a uma curta distância, e momentos depois, ouviu-se o que parecia um trovão não muito longe de onde os raios haviam caído. Uma nuvem de poeira se elevou no ar.
Nem Liandrin nem Surote pareceram notar. Eu ainda poderia voltar para a Falme com 2 novas Damani, suspirou Surote. Para mim é uma pena permitir que uma... A Aes Sedai, falou como se fosse um insulto, continue livre. A expressão de Liandrin não se alterou, mas Egwene viu um halo envolvê-la de repente. Cuidado, Grandlady, alertou Rena. Ela está a postos. Houve uma agitação entre os soldados que sacaram espadas e lanças, mas Surote se limitou a juntar as mãos à frente do rosto, sorrindo para Liandrin por cima das unhas compridas. Você não fará nada contra mim, Liandrin. Nosso mestre desaprovaria, já que tenho certeza de que sou mais necessário aqui do que você, e você o teme mais do que teme se tornar Damani. Liandrin sorriu, embora manchas brancas de raiva marcassem suas bochechas. E você, Surote, o teme mais do que eu a transforme em cinzas aí onde está. Exatamente. Ambas o tememos. Ainda assim, mesmo as necessidades de nosso mestre mudarão com o tempo. Cedo ou tarde, todas as Marat Damani serão encolaradas. Talvez seja eu quem coloque o colar nesse seu pescoço adorável. Como disse Surote, elas mudarão as necessidades de nosso mestre. Vou lembrá-la disso no dia em que diante de mim você se ajoelhar. Uma enorme folha de couro, a mais ou menos 1 milha de distância, de repente, irrompeu em chamas. Isso está ficando cansativo, afirmou Surote. Eubar, chame-os de volta. O homem de nariz aquilino puxou uma trombeta menor que o próprio punho. O instrumento produziu um som rouco e agudo. Aquela mulher, Ninaeve, você precisa encontrá-la, relembrou Liandrin ríspida. Elane não tem qualquer importância, mas quando vocês partirem, a mulher e essa garota precisam estar nos navios. Eu sei muito bem o que foi ordenado Marat Damani, embora eu gostaria muito de saber por quê. O quanto lhe foi dito, criança, retrucou Liandrin com desdém. E o quanto lhe é permitido saber. Lembre-se de que você serve e obedece. Precisam ser enviadas para o outro lado do oceano de Arif, essas 2 e mantidas lá. Surote bufou. Não vou continuar aqui para encontrar essa Ninaeve. Minha utilidade para nosso mestre acabará se Turak me entregar aos inquisidores da verdade. Liandrin abriu a boca para responder irritada, mas Surote se recusou a deixar que ela dissesse uma palavra sequer. A mulher não permanecerá livre por muito tempo. Nenhuma das 2. Quando partirmos desse pedaço miserável de terra, levaremos encolarada e acorrentada toda mulher capaz de canalizar o mínimo que esteja. Se você quiser ficar e procurar por ela, faça isso. Em breve haverá patrulhas aqui, atrás da escória que ainda se esconde nos campos. Algumas patrulhas também levam Damani, e não vão se importar com a que mestre você serve. Caso sobreviva ao encontro, a corrente e o colar vão lhe ensinar uma vida nova, e eu acredito que nosso mestre não se preocupará em acabar com a mulher tola o suficiente para se permitir ser capturada. Se for permitido que qualquer uma delas permaneça aqui, afirmou Liandrin intensa, nosso mestre vai se ocupar com você, Surote. Leve as 2 ou pague o preço. Ela seguiu para o portal dos caminhos, segurando firme as rédeas da égua. Não demorou para que ela começasse a se fechar às suas costas. Os soldados que estavam perseguindo Ninaeve e Elaine voltaram a galope junto com as 2 mulheres unidas pela corrente, pela coleira e pelo bracelete. Damani e Suldan cavalgavam lado a lado. 3 homens conduzindo cavalos, com cadáveres deitados nas celas. Egwene sentiu uma onda de esperança ao notar que todos os cadáveres usavam armadura. Não haviam capturado Ninaeve ou Elaine. Min começou a se levantar, mas o homem de nariz aquilino pisou entre seus omoplatas e a empurrou de volta para o chão. Ofegante, ela se contorceu sem forças. Peço permissão para falar, Grandlady, disse ele.
Surot fez um leve gesto com a mão, e ele continuou. Essa camponesa me feriu. Se a Grã-Lady não tiver utilidade para ela. Surot fez outro gesto discreto, já dando-lhe as costas, e ergueu a mão acima do ombro para puxar o cabo da espada. Não! Gritou Egwene. Ela ouviu Rena xingar baixinho, e de repente, as agulhadas ardentes cobriram sua pele outra vez, pior do que antes. Mas ela não parou. Por favor, Grã-Lady, por favor. Ela é minha amiga. Uma dor que jamais sentira a atingiu em meia queimação. Cada músculo se contorceu em câimbras, e ela caiu com o rosto no chão gemendo. Mas ainda conseguia ver a pesada lâmina curva de Eobar sendo desembainhada. Pôde ver o homem erguê-la com ambas as mãos. Por favor! Ramin! De repente, foi como se a dor nunca tivesse existido. Estava apenas a lembrança. As sapatilhas de veludo azul de Surot, já sujas de terra, surgiram em frente ao seu rosto. Mas era para Eobar que a mulher olhava. Ela permaneceu ali, parado com a espada acima da cabeça e todo o peso no pé nas costas de mim, e não se moveu. Essa camponesa é sua amiga? Indagou Surot. Egwene começou a se levantar, mas, ao notar a Grã-Lady erguer as sobrancelhas em surpresa, permaneceu onde estava e apenas levantou a cabeça. Precisava salvar mim. Se para isso eu precisar me humilhar. Ela abriu a boca e esperou que os dentes trincados passassem por um sorriso. Sim, Grã-Lady. E, se eu poupar e permitir que ela a visite de vez em quando, você vai se esforçar para aprender o que lhe ensinarem? Vou, Grã-Lady. Ela prometeria muito mais para impedir que aquela espada rachasse o crânio de mim. E vou até cumprir a promessa, pensou amargamente, enquanto for preciso. Põe a garota no cavalo em que veio, Eobar, disse Surot. Amarre-a, se ela não conseguir ficar sentada. Se esta Damane se provar uma decepção, talvez eu permita que você corte a cabeça da garota. Ela já voltava para a liteira. Rena puxou Egwene com força para fazê-la levantar e a empurrou até Bela. Mas Egwene só tinha olhos para mim. Eobar não foi mais gentil com mim do que Rena com ela, mas parecia estar tudo bem com a amiga. Pelo menos Min não aceitou a tentativa de Eobar de amarrá-la atravessada na cela e subiu no cavalo com pouca ajuda. O estranho grupo partiu para o oeste com Surot na frente e Eobar logo atrás da liteira, mas perto o bastante para atender a qualquer chamado imediatamente. Rena e Egwene cavalgavam atrás, acompanhando mim e a outra Suldana, acorrentada a Damane atrás dos soldados. A mulher que deveria ter posto a coleira em Ninaeve mexia com a corrente prateada que ainda carregava, parecendo irritada. Florestas esparsas cobriam o terreno plano, e a fumaça da folha de couro em chamas logo se tornou apenas uma mancha no céu atrás deles. Você foi honrada, comentou Rena depois de um tempo, pela Grã-Lady ter falado com você. Em outra circunstância, eu a deixaria usar uma fita para marcar a honra. Mas já que você chamou a atenção dela para si... Egwene gritou quando sentiu uma vara acertá-la nas costas, depois na perna e no braço. Os golpes pareciam vir de todas as direções. Ela sabia que não havia como bloqueá-los, mas não conseguia se impedir de mover os braços como se para deter a vara. Mordeu o lábio para abafar os gemidos, mas as lágrimas ainda desciam pelo rosto. Bela relinchava e dançava, mas Rena segurava a corrente prateada, impedindo-a de se afastar com Egwene. Nenhum dos soldados sequer olhou para trás. O que você está fazendo com ela? Gritou Min. Egwene, pare com isso! Você só está viva por um ato de boa vontade, Min, não é? Respondeu Rena com a voz branda. Farei disso uma lição para você também. Enquanto tentar interferir, isso não vai parar. Min ergueu um punho e voltou a baixá-lo. Não vou interferir. Só pare, por favor. Me desculpe, Egwene.
Os golpes invisíveis continuaram por mais alguns instantes, como se para mostrar a mim que a intervenção dela não tivera efeito, e então cessaram. Mas Egwene não conseguiu parar de tremer. A dor não foi embora depois da punição. Ela puxou a manga do vestido, pensando que veria marcas. A pele estava imaculada, mas a sensação não havia passado. Ela engoliu em seco. Não foi culpa sua, Min. Bela jogou a cabeça de um lado para outro, revirando os olhos, e Egwene fez carinho no pescoço peludo da égua. Não foi culpa sua também. A culpa foi sua, Egwene, retrucou Rena. Ela parecia muito paciente, lidando com gentileza com uma pessoa estúpida demais para aprender a entender o que era certo, e aquilo fez Egwene ter vontade de gritar. Quando uma Damani é punida, é sempre culpa dela, mesmo que ela não saiba o motivo. Uma Damani precisa prever os desejos de sua Sultan. Mas desta vez, você sabe por quê. Damanis são como mobília ou instrumentos, sempre ali, prontas para serem usadas, mas sem nunca tentar chamar a atenção, e principalmente a atenção de alguém do sangue. Egwene mordeu o lábio até sentir o gosto de sangue. Isso é um pesadelo. Não pode ser real. Por que Liandrin nos trouxe aqui? Por que isso está acontecendo? Posso. Posso fazer uma pergunta? A mim? Pode. Rena sorriu. Muitas Suldan usarão seu bracelete ao longo dos anos. Sempre há mais Suldan do que Damani. E algumas arrancariam seu couro se você tirar os olhos do chão ou abrir a boca sem autorização. Mas não vejo motivo para não permitir que fale, contanto que seja cuidadosa com o que diz. Uma das outras Suldan bufou alto. Ela estava unida a uma mulher bonita, de cabelos escuros e meia-idade, que mantinha os olhos fixos nas próprias mãos. Liandrin. Egwene nunca mais usaria o título honorífico. E a Gran Lady falaram de um mestre ao qual ambas servem. Teve a visão de um homem com o rosto maculado por queimaduras quase curadas e olhos que de vez em quando se transformavam em fogo. Mas, mesmo que aquilo fosse apenas uma imagem, seus sonhos parecia terrível demais para se contemplar. Quem é ele? O que ele quer comigo e mim? Sabia que era tolo evitar dizer o nome de Ninaeve. Não pensava que aquelas pessoas a esqueceriam apenas porque o nome dela não fora mencionado, e muito menos a Suldan de olhos azuis que mexia na corrente vazia. Mas, ainda assim, era a única forma de resistência que lhe ocorria naquele momento. Os assuntos do sangue, respondeu Rena, não são para as minhas atenções, e muito menos para as suas. A Gran Lady me dirá o que quiser que eu saiba, e eu lhe direi o que eu quiser que você saiba. Se ouvir qualquer outra informação, deve agir como se aquilo nunca tivesse sido dito, como se nunca tivesse acontecido. Esse é o caminho seguro, ainda mais para uma Damani. Damani são valiosas demais para serem mortas por qualquer motivo, mas você pode acabar não apenas punida com vigor, mas desprovida de língua para falar e mãos para escrever. Damani podem fazer o que precisam sem essas coisas. Egwene estremeceu, embora o ar não estivesse muito frio. Quando puxou o manto por cima dos ombros, sua mão roçou na coleira e ela a afastou depressa. Isso é horrível. Como pode fazer isso com qualquer pessoa? Que mente doentia inventou isso? A Suldan de olhos azuis e corrente vazia rosnou. Essa já podia muito bem perder a língua, Rena. Rena se limitou a sorrir pacientemente. Como isso pode ser horrível? Como poderíamos deixar à solta qualquer pessoa capaz de fazer o que uma Damani faz? Às vezes nascem homens que seriam Marat e Damani se fossem mulheres. Ouvi dizer que o mesmo acontece aqui, e eles precisam ser mortos, é claro. Mas as mulheres não enlouquecem. É melhor elas se tornarem Damani do que começar a criar problemas por lutar por poder. Quanto à mente que inventou o Adan, foi de uma mulher que se autodenominava Aes Sedai. Egwene percebeu que a incredulidade devia estar estampada em seu rosto,
pois Rena soltou uma risada. Quando Luther Paendrag Mondwin, filho de Asa de Gavião, enfrentou pela primeira vez os exércitos da noite, encontrou diversas mulheres que se chamavam de Aes Sedai. Elas disputavam entre si e usavam poder único no campo de batalha. Uma dessas, uma mulher chamada Diain, pensou que se sairia melhor servindo ao imperador. Ele ainda não era imperador àquela altura, é claro, já que não tinha Aes Sedai em seus exércitos. Bem, Diain foi até ele com uma peça que construíra, o primeiro Adã preso ao pescoço de uma de suas irmãs. Embora a mulher não quisesse servir a Luther, o Adã a forçava a fazê-lo. Nem fez mais Adã, e as primeiras Suldan foram encontradas, e mulheres capturadas que se autodenominavam Aes Sedai descobriram que na verdade eram apenas Marat Damani, aquelas que devem ser encoleradas. Dizem que, quando foi a vez de Diain receber o colar, seus gritos abalaram as torres da meia-noite. Mas ela também era uma Marat Damani, e não se pode permitir que uma delas fique à solta. Talvez você seja uma das que possuem a habilidade de construir um Adã. Se for o caso, garanto que será paparicada. Egwene olhou desejosa para os campos pelos quais passavam. Pequenas elevações começavam a surgir no terreno, e a floresta pouco densa dera lugar a arvoredos esparsos. Mas a jovem tinha certeza de que conseguiria desaparecer por entre eles. Eu deveria estar ansiosa para ser paparicada como um cachorro de estimação? Perguntou Ácida. Para passar a vida acorrentada a um homem ou uma mulher que acha que sou uma espécie de animal? Homens não, Rena riu. Todas as Suldãs são mulheres. Na maioria das vezes em que o homem coloca o bracelete, não é muito diferente de pendurá-lo em um pino na parede. E pode ser, interveio a Suldan de olhos azuis rude, que você e ele morram gritando. A mulher tinha feições agudas e lábios finos, e Egwene notou que a raiva parecia ser sua expressão permanente. De tempos em tempos, a imperatriz brinca com os lords, unindo-os a uma Damani. Isso os faz suar e entretém as cortes das 9 luas. O lord nunca sabe se vai viver ou morrer, e nem a Damani. Ela soltou uma risada perversa. Só a imperatriz pode se dar ao luxo de desperdiçar Damani dessa forma, Alwyn, rebateu Rena. E eu não pretendo treinar essa aqui só para ela ser jogada fora. Eu ainda não vi treinamento até agora, Rena. Só um monte de conversa fiada, como se você e essa Damani fossem amigas de infância. Talvez seja a hora de ver o que ela pode fazer, comentou Rena, estudando Egwene. Você já tem controle suficiente para canalizar aquela distância? Ela apontou para um grande carvalho solitário no topo de uma colina. Egwene franziu a testa ao examinar a árvore, talvez meia milha da trilha que os soldados de Eliteira de Suroth seguiam. Nunca tinha tentado qualquer coisa além do alcance de sua mão, mas achava que podia ser possível. Não sei, respondeu. Tente, mandou Rena. Sinta a árvore, sinta a seiva da árvore. Quero que você deixe tudo quente, tão quente que cada gota de seiva em cada galho evapore um instante. Agora! Egwene ficou chocada ao perceber uma ânsia de fazer o que Rena ordenava. Não canalizava, nem sequer tocava a saidar havia 2 dias. O desejo de preencher a si mesma com o poder único lhe deu um calafrio. Na mesma hora, ela descartou o não vou. Os vergões que não estavam lá ainda queimavam com intensidade demais para que ela agisse de forma tão tola. Não consigo, finalizou em vez disso. É muito longe, nunca fiz isso antes. Uma das Suldan soltou uma gargalhada estrondosa e Alwyn falou. Ela nem tentou. Rena sacudiu a cabeça, quase triste. Quando alguém já foi Suldan por tempo suficiente, disse a Egwene, consegue saber muito sobre as Damani, mesmo sem estarem ligadas pelo bracelete. Com ele, no entanto, é sempre possível saber se uma Damani tentou canalizar.
Você não deve mentir para mim, nunca. Nem para qualquer Sudã. Não importa quão pequena a mentira seja. De repente, os golpes invisíveis voltaram, atingindo seu corpo todo. Gritando, ela tentou atacar Rena, mas a Suldan aparou seu soco. E Egwene sentiu como se Rena tinha acertado seu braço com um porrete. Ela cravou os calcanhares nos flancos de Bela, mas a corrente que a Sultan segurava quase a arrancou da cela. Ela buscou Saidar desesperada. Queria ferir Rena o suficiente para fazê-la parar, devolver o mesmo tipo de sofrimento que ela lhe causara. A Sultan sacudiu a cabeça amargamente. Egwene uivou quando sentiu a pele ser escaldada. O ardor só começou a diminuir quando ela abandonou Saidar, mas os golpes invisíveis sequer diminuíram. Egwene tentou gritar que tentaria obedecer, caso Rena parasse, mas tudo que conseguia era berrar e se contorcer. Estava vagamente ciente de Mingrid, furiosa e tentando cavalgar para perto dela. De Alwyn arrancando as rédeas de mim das mãos da menina, e de outra Suldan falando de um jeito ríspido com sua Damani, que olhou para mim. Então, Min também começou a gritar e se debater como se tentasse se defender de golpes invisíveis ou afastar insetos que a picavam. Em sua própria dor, Min parecia distante. Os gritos das duas foram suficientes para fazer alguns dos soldados se virarem nas celas. Depois de uma rápida olhadela, eles riam e voltavam a olhar para a frente. A forma que as Suldan lidavam com as Damani não era assunto deles. Para Egwene pareceu durar uma eternidade, mas o castigo chegou ao fim, finalmente. Ela jazia esparramada sob a patilha da cela, com o rosto banhado em lágrimas, soluçando na crina de Bela. A égua relinchava, nervosa. É bom que tenha personalidade forte, comentou Rena muito calma. As melhores Damani são as que têm uma personalidade forte para ser esculpida e moldada. Egwene fechou os olhos com força. Queria poder fechar os ouvidos também para calar a voz de Rena. Preciso fugir. Preciso, mas como? Ninaeve, me ajude. Luz, alguém me ajude. Você vai ser uma das melhores, comentou Rena em uma voz satisfeita. Ela acariciou os cabelos de Egwene como uma dona consolando seu cachorro. Ninaeve se inclinou na cela para olhar em volta da cobertura de moitas de folhas espinhosas. Seus olhos encontraram árvores esparsas, algumas com folhas que começavam a mudar de cor. As áreas de gramas e moitas entre elas pareciam vazias. Nada se movia pelo que ela podia ver, exceto a coluna de fumaça da folha de couro que se afinava, levada pela brisa. Aquilo fora a obra dela, a folha de couro. E também um raio no céu limpo, assim como algumas outras coisas que nunca pensaram em tentar até aquelas duas mulheres usarem contra ela. Achava que elas deviam trabalhar juntas de algum jeito, embora não conseguisse entender a relação de uma com a outra. Pareciam estar acorrentadas. Uma delas usava uma coleira, mas a outra não parecia tão acorrentada quanto a primeira. O que Ninaeve sabia com certeza era que uma delas era a Aes Sedai, ou ambas. Não conseguira vê-las com clareza para reparar no brilho da canalização, mas tinha que ser isso. Ah, vai ser um prazer contar isso a Sherian, pensou Seca. A Aes Sedai não pode usar o poder único como arma, não é? Ela usara. No mínimo tinha derrubado as duas mulheres com aquele raio e vira um dos soldados, ou seu cadáver, queimando por uma bola de fogo que arremessara contra eles. Mas não viam os estranhos já fazia algum tempo. O suor escorria por sua testa e não era apenas pelo esforço. O contato com Saidar se fora e ela não conseguia trazê-lo de volta. Na fúria por saber que Liandre as traíra, Saidar surgira quase antes de ela perceber que o poder único a inundava. Era como se pudesse fazer qualquer coisa e, enquanto a perseguiam, a fúria por estar sendo caçada como um animal a alimentara. A perseguição havia terminado. Quanto mais tempo ficara sem ver um inimigo que pudesse atacar, mais Ninaeve começava a se preocupar com a possibilidade de sofrer algum tipo de emboscada
e mais tempo tinha para se preocupar com o que estava acontecendo com Egwene, Elaine e Min. Naquele momento, era forçada a admitir o que mais sentia era medo. Medo por elas, medo por si mesma. Era de raiva que precisava. Alguma coisa se mexeu atrás de uma árvore. Ela perdeu o fôlego e buscou sair da em desespero, mas todos os exercícios que Sherian e as outras haviam ensinado, todos os brotos desabrochando em sua mente, todos os cursos d'água imaginários que ela continha com as margens, tudo aquilo de nada adiantava. Conseguia senti-la, sentir a fonte, mas não conseguia tocá-la. Elaine saiu de trás da árvore, agachada e temerosa, e Ninaeve afundou na cela aliviada. O vestido da filha herdeira estava sujo e rasgado. Seu cabelo dourado era emaranhado de nós e folhas. Seus olhos atentos estavam tão grandes quanto os de uma corça assustada, mas ela empunhava uma adaga curta com a mão firme. Ninaeve puxou as rédeas, saindo de trás das moitas. Elaine sobressaltou-se. Então, levando a mão ao pescoço e respirou fundo. Ninaeve desmontou e as duas se abraçaram, confortando-se em terem encontrado uma outra. Por um momento, disse Elaine quando o abraço terminou. Achei que você fosse... Você sabe o que eles são? Tinha 2 homens me seguindo. Mais alguns minutos eles teriam me capturado, porém uma trombeta soou e eles deram meia volta com os cavalos e foram embora galopando. Eles conseguiram me ver, Ninaeve, e apenas foram embora. Eu também ouvi, e não vi nenhum deles desde então. Você viu Egwene ou Min? Elaine balançou a cabeça, sentando-se no chão. Não desde que... Aquele homem bateu em mim e a derrubou. E uma daquelas mulheres estava tentando prender alguma coisa no pescoço de Egwene. Vi isso tudo antes de correr, e acho que elas não escaparam, Ninaeve. Eu devia ter feito alguma coisa. Min esfaqueou a mão que estava me segurando, e Egwene... Eu só corri, Ninaeve. Percebi que estava livre e corri. É melhor minha mãe se casar com Garrett Bryan e ter outra filha assim que puder. Eu não sou digna de assumir o trono. Não seja ingênua, respondeu Ninaeve severa. Lembre-se de que eu tenho um pacote de raiz de língua de ovelha no meio das minhas ervas. Elaine estava com a cabeça enterrada nas mãos. Aquele sermão não gerou sequer um murmúrio em resposta. Ouça o que eu digo, garota. Você me viu ficar para enfrentar 20 ou 30 homens armados, sem falar nas Aes Sedai? Se tivesse ficado, é muito mais provável que também tivesse sido pega. Isso se eles não resolvessem matar você. Eles pareciam estar mais interessados em mim e em Egwene por algum motivo. Talvez não se importassem se você permaneceria viva ou não. Por que estão interessados em mim e na Egwene? Por que em nós em especial? Por que Liandrin fez isso? Por quê? Não tinha mais resposta naquele momento do que na primeira vez que fizera aquelas perguntas. Se eu tivesse morrido tentando ajudá-las, começou Egwene. Você estaria morta e não seria de grande ajuda para si mesmo ou para as outras. Agora, levante-se e limpe esse vestido. Ninaeve procurou uma escova de cabelo nos alforjes e penteou o cabelo. Elaine se levantou devagar e pegou a escova, dando uma pequena risada. Você me lembra Aline, minha antiga ama. Ela começou a escovar o cabelo, fazendo caretas quando puxava os nós. Mas como vamos ajudá-las, Ninaeve? Você pode ser forte como uma irmã plena quando está com raiva, mas eles também têm mulheres capazes de canalizar. Não consigo pensar nelas como a Aes Sedai, mas pode ser que sejam. Nem sabemos em que direção as levaram. Para o oeste, respondeu Ninaeve. Aquela criatura, Surot, mencionou Falme, que fica tão a oeste quanto possível, na ponta de Toma. Vamos para Falme. Espero que Liandrin esteja lá. Vou fazer com que ela amaldiçoe o dia em que a mãe pôs os olhos no pai. Mas primeiro acho melhor encontrar algumas roupas no campo. Vi mulheres tarabonianas e domanesas na torre, e as roupas delas não parecem nem um pouco com o que estamos vestindo. Todos iriam reparar em nós em Falme. Pensariam que somos estrangeiras. Eu não me importaria de usar um vestido domanês, embora minha mãe com certeza fosse dar um ataque se descobrisse e Line fosse falar até o fim dos tempos. Mas, mesmo que a gente consiga encontrar uma vila,
como pagaremos por vestidos novos? Não tenho ideia de quanto dinheiro você tem, mas eu tenho apenas 10 peças de ouro e talvez o dobro disso em prata. Isso vai nos sustentar por 2 ou 3 semanas, mas não sei o que faremos depois. Alguns meses como noviça em Tarvalon, começou Ninaeve rindo, não fizeram você parar de pensar como a herdeira de um trono. Não tenho um décimo do que você tem, mas tudo isso vai nos manter por 2 ou 3 meses com conforto. Mais tempo, se formos cuidadosas. Não tenho intenção de comprar vestidos e, de qualquer forma, eles não serão novos. Meu vestido de seda cinza vai vir a calhar com todas aquelas pérolas e bordados de ouro. Se não encontrar uma mulher que troque 2 ou 3 mudas de roupa por aquilo, entrego meu anel para você e serei eu a noviça. Ela subiu na cela e estendeu a mão para ajudar Elaine a montar atrás de si. O que faremos quando chegarmos a Falme? Perguntou Elaine, enquanto se acomodava na traseira da égua. Não vou saber até chegarmos lá. Ninaeve fez uma pausa, deixando a égua continuar parada. Você tem certeza de que quer fazer isso? Vai ser perigoso. Mais perigoso do que para Egwene e mim? Elas nos resgatariam se estivéssemos no lugar delas, tenho certeza. Vamos ficar aqui o dia todo? Elaine bateu os calcanhares e a égua começou a andar. Ninaeve virou o cavalo até que o sol, bem perto da posição do meio-dia, brilhasse às suas costas. Precisaremos tomar cuidado. As Aes Sedai que conhecemos são capazes de reconhecer uma mulher com o poder de canalizar a apenas um braço de distância. Essas Aes Sedai podem ser capazes de nos identificar em uma multidão se estiverem procurando por nós. E é melhor presumirmos que estão. Elas com certeza estavam atrás de mim e de Egwene. Mas por quê? Sim, muito cuidado. Você estava certa antes também. Não vamos fazer nenhum bem a elas se formos capturadas. Elaine ficou em silêncio por um instante. Acha que era tudo mentira, Ninaeve? O que Liandry nos contou sobre Rand estar em perigo? E os outros? A Aes Sedai não mentem. Foi a vez de Ninaeve permanecer em silêncio, lembrando-se de quando Sherian contou os juramentos que uma mulher fazia ao ser elevada à Irmandade Plena, juramentos feitos segurando um ter angreal que as forçava a cumpri-los. Não dizer qualquer palavra que não seja verdadeira. Era um deles. Mas todos sabiam que a verdade que uma Aes Sedai dizia podia não ser a verdade que você pensava que ouvia. Espero que Rand esteja aquecendo os pés em frente à lareira de Lord Agelmar em Faldara neste momento, respondeu. Não posso me preocupar com ele agora. Tenho que pensar em Egwene e em mim. Imagino que esteja, concordou Elaine com um suspiro. Ela se mexeu atrás da cela. Se Falme for muito longe, Ninaeve, espero que me deixe ir na cela metade do tempo. Este não é um assento muito confortável, e nunca chegaremos lá se você deixar esse cavalo seguir no próprio ritmo o caminho inteiro. Ninaeve forçou a égua a um trote rápido, e Elaine deu um gritinho e se agarrou no manto da sabedoria. A mulher disse a si mesma que chegaria a sua vez de cavalgar atrás, e que não reclamaria se Elaine pusesse alguma montaria a galope. Mas, depois disso, ignorou os gemidos da mulher que quicava atrás de si. Mente poluída. Estava ocupada demais torcendo para que, quando chegasse a Falme, conseguisse deixar de sentir medo e começasse a sentir raiva. A brisa os atingiu fria e cortante, com o indício do inverno ainda por vir.